Salve pessoal, tudo bem? Olha só, estou gravando esse vídeo para poder explicar o que está acontecendo na Venezuela. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026 e o mundo amanheceu com a notícia do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e, além disso, o sequestro do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Não é a primeira vez que esse tipo de movimento de sequestrar uma autoridade do país estrangeiro acontece, porque lá em 1990 os Estados Unidos também sequestraram o presidente do Panamá, Manuel Noriega. Mas o que está por trás desse interesse? O que os Estados Unidos querem com isso tudo? Para a gente poder entender, vamos contextualizar um pouquinho antes. Há alguns meses, os Estados Unidos vêm assediando e agredindo a Venezuela de diversas maneiras. Algumas embarcações de pescadores têm sido atacadas e afundadas no litoral do país. Uma movimentação militar com porta-aviões, com marinha militar, tem sido realizada na região. E, além disso, o governo Trump também tem ampliado e endurecido a retórica, o discurso anti-Venezuela dentro do país. E isso está acontecendo justamente porque os Estados Unidos veem a Venezuela como um ponto geopolítico muito importante. É um país que tem uma importância internacional, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de petróleo. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo. Cerca de 17% das reservas mundiais estão lá, o que equivale mais ou menos a 300 bilhões de barris de petróleo que os Estados Unidos querem ter acesso. E eles querem ter acesso justamente porque o governo Trump, nesse último mandato, tem defendido um programa de reindustrialização, tem defendido um programa de reorganização econômica do país e, para isso, ele precisa ter acesso ao petróleo venezuelano. Vai lembrar aí que o petróleo venezuelano ele é controlado, majoritariamente, ele é controlado na sua maior parte por empresas estatais, por empresas nacionais da Venezuela e que regulam, que administram o acesso a esse petróleo. Até tem uma empresa americana, a Chevron, que consegue acessar esses recursos, mas é uma empresa só dentro desse universo. Então, para poder levar a cabo, para poder conseguir levar à frente esse projeto de industrialização, o governo dos Estados Unidos tem ampliado essa retórica anti-Venezuela, anti-Maduro, para poder criar uma legitimidade e, assim, pôr suas mãos no petróleo do país. Além dessas questões, a Venezuela também tem sido sancionada pelos Estados Unidos. Então, isso significa que o país tem enfrentado várias restrições com relação ao comércio de recursos, incluindo o petróleo. Nas últimas semanas, nos últimos meses do ano de 2025, a gente pôde ver algumas notícias que falavam sobre os sequestros de navios petroleiros venezuelanos pela Marinha dos Estados Unidos, configurando atos de pirataria em águas internacionais e desrespeitando totalmente o direito internacional também. Para legitimar esses ataques, já que o governo dos Estados Unidos não pode simplesmente fazer isso porque quer, para poder criar um discurso e criar uma retórica que faça com que esse tipo de ação seja vista como legítima, seja vista como legal, o governo dos Estados Unidos, especialmente o governo Trump, tem investido no discurso do combate ao narcotráfico. Então, a figura do Nicolás Maduro, a figura da Venezuela, do país, tem sido associados a essa atividade do tráfico internacional de drogas e que seria, portanto, importante que o país sofresse uma intervenção dos Estados Unidos, que o Nicolás Maduro fosse capturado para poder interromper essas atividades. Então, os ataques às embarcações no Mar do Caribe, no Oceano Pacífico, por exemplo, foram realizadas com esse pretexto, foram realizadas com essa justificativa de que o exército dos Estados Unidos estaria combatendo essa rede internacional de tráfico. E é interessante porque esse tipo de discurso, esse tipo de movimento, esse tipo de recurso narrativo não está sendo utilizado pela primeira vez. Porque lá na virada dos anos 90 para os anos 2000, os Estados Unidos utilizaram como o mesmo pretexto para poder invadir e intervir em outros países o discurso de combate ao terrorismo. Quem aí lembra, por exemplo, do combate ao terrorismo no Iraque, contra as armas de destruição em massa, que vão levar à invasão do país em 2003, a sua destruição completa, Hoje o Iraque é um país completamente devastado pela guerra e que as empresas americanas conseguiram pôr suas mãos no petróleo da região, garantindo assim um abastecimento muito importante e também um fornecimento desse recurso fundamental para a economia dos Estados Unidos. Então toda essa retórica, toda essa justificativa foi utilizada como um pretexto para poder promover a invasão lá atrás
e agora é o discurso do narcotráfico que tem ganhado essa força também, incluindo até uma aliança com o Brasil para poder combater esse tipo de iniciativa. E a gente sabe, né, passados aí mais de 20 anos, que o discurso de armas de destruição em massa, de combate ao terrorismo, nada mais foi do que uma desculpa para que os Estados Unidos entrassem nessas regiões e assim controlasse o petróleo, controlasse todos os recursos estratégicos ali. As figuras da oposição da Venezuela têm crescido muito com o apoio dos Estados Unidos, especialmente nas pessoas do Juan Guaidó e da Maria Corina Machado. Essa daí que saiu por aí falando em vários jornais dos Estados Unidos, que defendia uma intervenção militar dos Estados Unidos no seu país, oferecendo a abertura dos mercados para as empresas dos Estados Unidos. Não só no setor de petróleo e gás, mas também de energia, infraestrutura e tudo que pudesse ser aproveitado pelo capital privado. O que mostra pra gente que esse interesse, esse movimento sobre a Venezuela não é algo novo, não é algo que está surgindo agora, mas é algo que também está relacionado a esses interesses dos capitalistas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, em acessar esses novos mercados. E isso vem também num movimento em que o governo Trump, tem realizado uma maior ofensiva retórica pela América Latina e pelo Caribe. Isso porque a América Latina e o Caribe, historicamente, desde o final do século XIX, começo do século XX, foram zonas de influência muito importantes para o governo dos Estados Unidos. Aí naquela época que os Estados Unidos estavam despontando com uma potência, estavam começando a disputar a hegemonia e a influência local. Então, o governo Trump tem realizado essas novas ofensivas e essa reconfiguração da influência dos Estados Unidos na região, buscando reconsolidar o seu poder. E o ataque à Venezuela é um desses sinais. Mas além dos ataques à Venezuela, no final do ano passado também foi celebrado um acordo militar entre os Estados Unidos e o Paraguai, que previa a possibilidade de entrada de tropas dos Estados Unidos no Paraguai para a realização de exercícios militares, o que representa, de fato, um grande perigo para a soberania local. E o Brasil nisso tudo, o que entra? O Brasil está fazendo aí um movimento um pouco diferente dos governos anteriores, dos outros mandatos do Lula, na verdade, porque se antes o governo Lula tinha uma aliança mais explícita, mais declarada com o governo da Venezuela, agora não é esse o caso. O governo do Brasil tem apresentado posições mais vacilantes em relação a esse apoio ao Maduro, como, por exemplo, o barreamento da entrada da Venezuela nos BRICS, que foi votada pelo Brasil, também o reconhecimento do Lula pela realização de eleições democráticas, endossando, reforçando um discurso já muito propagado pelos Estados Unidos, e também pelo alinhamento cada vez maior do governo Lula e do governo Trump nessa noção, nesse discurso do combate ao narcotráfico, até mesmo uma possibilidade de associação do narcotráfico ao terrorismo, o que poderia gerar um processo de entrada, de intervenção internacional de tropas, incluindo dos Estados Unidos, sobre o território brasileiro. Então essa agressão que está acontecendo agora na Venezuela, ela é uma ameaça muito grande para a estabilidade não só do Brasil, mas também de toda a América do Sul. E isso significaria uma maior influência e também uma maior possibilidade, não vou nem dizer uma guerra regional, porque uma invasão por terra, da América do Sul pelos Estados Unidos é algo improvável. Mas eu diria que é um aumento dessa influência e também um aumento do poder desses capitais sobre recursos estratégicos de todos os países da América do Sul. Algo que vai se mostrar aí no próximo período. Mas eu quero saber o que você acha disso, se você acha que isso vai se ampliar, se você acha que o Brasil vai conseguir fazer um movimento diferente em relação a isso, ou como que essa situação vai se desenvolver. Comenta aqui embaixo, não esquece também de compartilhar esse vídeo se ele foi importante e útil para você entender essa situação, e a gente vai se manter ligado por aqui, certo? Um grande abraço e bom começo de ano para todo mundo.